make sure. What did last thing you class on the first thing you class? I want to make Mr. sure. President, can you let him finish, sir? He doesn't know how to do that. A apuração final da eleição americana pode demorar semanas para ser concluída. Por causa da pandemia, mais estados permitiram que os eleitores escolhessem um candidato pelos correios. Vai dar Trump ou vai dar... Tem que dar Trump, né, presidente? Vou nem responder. Urgente, a imprensa americana acaba de projetar Joe Biden como o 46º presidente americano, derrotando Donald Trump nas urnas. O post do presidente americano, dizendo então num tweet agora há pouco que ele, se referindo ao democrata, venceu, mas porque a eleição foi fraudada. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma ação do estado do Texas que questionava o resultado da eleição presidencial de novembro. Agora, a imprensa não divulga. Eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para vocês, não vão divulgar, tá certo? Que realmente teve muita fraude lá. Teve, isso ninguém discute. Se ela for o suficiente para definir um ou outro, eu não sei. Olá pessoal, esse é o Expost, podcast que traz para você uma análise dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo. Eu sou a Nara Moraes. Eu sou o Vitor Duarte e esse é o podcast do PET Economia. Nos últimos meses, todas as atenções do mundo estiveram voltadas para a eleição nos Estados Unidos. Até janeiro, o atual presidente Donald Trump tinha um cenário bastante favorável, especialmente do ponto de vista econômico, e dispunha dessa arma para derrotar seu eventual adversário democrata. Todavia, a desastrosa gestão da pandemia de coronavírus, que colocou o país no topo da lista em número de infectados e mortos, inflou o movimento anti-Trump e deu força ao candidato escolhido nas prévias do Partido Democrata, Joe Biden. Além disso, a escolha da senadora Kamala Harris à vice-presidência e a união do Partido Democrata em apoio a Biden fortaleceram ainda mais a sua campanha. As projeções e a votação do colégio eleitoral realizada no dia 14 de dezembro confirmam Biden como presidente eleito. Entretanto, Trump reluta em reconhecer o resultado e parece não estar comprometido em fazer uma transição pacífica. Parte dessa confusão se deve ao sistema eleitoral norte-americano, que é indireto, de forma que os candidatos não entram na disputa para obter necessariamente mais votos entre os eleitores, mas sim para conseguir vencer nos colégios eleitorais. Essa configuração faz com que alguns estados sejam peças-chave para obter êxito no pleito, e são exatamente nesses locais que Trump reivindica a vitória, apesar da confirmação de derrota em alguns estados onde já houve recontagem dos votos. Em suas propostas, Biden defende a elevação da taxação de empresas e lucros estrangeiros, de forma a aumentar a arrecadação e permitir a adoção de um programa de gastos públicos que permita recuperar a economia americana. Além disso, outras prioridades a serem destacadas são a retomada de um programa de saúde pública e um maior foco nas questões ambientais. Cabe ressaltar que, enquanto candidato, Biden fez uma contraposição pública ao governo Bolsonaro e chegou até a falar em uma retaliação econômica ao Brasil por causa da questão ambiental. Diante desse cenário, cabe perguntar: há uma contradição entre o sistema eleitoral americano e a noção que temos de democracia? O presidente eleito, Joe Biden, conseguirá colocar em prática seus planos de governo? Quais os impactos dessa eleição para o Brasil? Essas e outras perguntas serão respondidas nesse quinto episódio do Expost. Quem nos ajudará a debater essas questões é a nossa convidada Débora Prado. Ela é professora do curso de Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia e também é uma das responsáveis pelo podcast Chutando a Escada, conduzido em parceria com Felipe Mendonça, Geraldo Zaran e Carol Pavese. Inclusive, fica aqui a nossa recomendação a todos os nossos ouvintes, em especial aos que gostam de política internacional. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, gente. Tudo bem? Nara, Vitor, é um prazer estar aqui. Quero parabenizar vocês pela iniciativa do podcast. Eu acho que é uma ferramenta fundamental aí para a gente alcançar, né, outros públicos para além da universidade. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Bom, professora, para começar a nossa conversa de hoje, eu queria tratar um pouco sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos. Como nós sabemos, ele é bem diferente do adotado no Brasil, principalmente porque no país nem sempre o candidato à presidência que levou mais votos ganha a disputa. Além disso, por adotar o voto facultativo, o dia do pleito não é feriado e isso também dificulta a adesão ao voto. As diferenças, contudo, não param por aí, de modo que em muitos aspectos, desde a formação do colégio eleitoral, o processo de eleição estadunidense é contraditório com a noção que temos de democracia e de exercício pleno da cidadania.
Nesse sentido, você poderia comentar um pouco sobre o processo eleitoral estadunidense e suas particularidades? De fato, o sistema do processo eleitoral nos Estados Unidos, ele tem particularidades, né, importantes, que eu acho que a gente vale a pena conversar, e eu acho que a estrutura desse sistema eleitoral americano, ele começou desde a fundação dos Estados Unidos, né, então ainda no século XVIII, os estados firmaram, né, o que eles chamaram de grande compromisso, depois de uma convenção da Filadélfia, que eu acho que é um elemento importante para a gente entender o que aconteceu lá, porque traz impactos na compreensão do sistema institucional nos Estados Unidos até hoje, né? Não só por conta das eleições. Por que eu digo isso? Porque os Estados Unidos, eles são uma nação que a gente pode dizer que os estados são divididos, assim, né? É uma nação desagregada em vários aspectos, né? Porque o federalismo norte-americano, ele dá muito mais independência e liberdade para os estados do que aquele que a gente vê, por exemplo, no caso brasileiro. Isso aconteceu porque eles criaram uma união, né? Um governo federal, um governo nacional, a partir do pressuposto do menor denominador comum, né? Porque as dificuldades para chegar a um consenso eram muito grandes. No primeiro momento, não sei se todo mundo sabe, mas os Estados Unidos, logo após a independência da Grã-Bretanha, eles criaram uma confederação de estados. Então, a federação de estados veio só depois, né? Então, os estados eram estados confederados, eles tinham autonomia, tinham independência, inclusive para comercializar com outros países, não precisavam... As colônias, né, as ex-colônias não precisavam da aprovação das outras, então cada uma tinha uma atuação no comércio exterior, e elas se uniam mais para garantir a segurança contra inimigos externos. Então, esse era o primeiro momento, né, a estrutura da Confederação de Estados. Não existia a figura de um presidente, não existia a figura de um governo central. E aí nós tivemos, então, o debate da Convenção da Califórnia, isso lá ainda no século XVIII, quando os estados, né, as ex-colônias, se reuniram, e aí os delegados começaram a discutir a necessidade de reformar essa confederação. E aí vem a proposta dos federalistas, né, que a gente fala bastante, né, os fundadores, né, da nação norte-americana, o Madison, o Jay, que eram delegados de estados importantes na época, como, por exemplo, Nova York, e eles propuseram, então, a formação de um governo centralizado, né, inspirado no modelo francês, no modelo europeu de federação, que deveria, então, ter um governo central forte, com a figura de um presidente, com a figura de um congresso, né, com equilíbrio de poderes, com esse sistema de check and balances. E aí fundou, então, as discussões que aconteceram, né, nessa convenção contribuíram para a formação do que eles chamam de grande compromisso. Mas foi muito difícil isso acontecer, né? Existia muita divergência, existia um outro plano paralelo, existia também o movimento dos antifederalistas, que eram ex-delegados que participaram da convenção e que defendiam uma maior autonomia dos estados, né? O debate dos states' rights, e queriam manter, então, a confederação de estados. Eles chegavam a acusar que a Convenção da Filadélfia tinha dado um golpe, porque no primeiro momento ela tinha sido chamada para reformar o sistema e não para criar uma federação. E aí isso motivou vários debates, várias cartas, né, entre os federalistas e os antifederalistas. E aí os Estados Unidos, então, fundaram a partir, né, e tendo em vista essas dificuldades, né, eles conseguiram chegar a um consenso, né? E o consenso foi a Constituição norte-americana. Ela é super enxuta, completamente diferente do modelo, por exemplo, que a gente vê no Brasil. A Constituição americana ela é enxuta por esse motivo, porque foi difícil conseguir mesmo um acordo entre os estados. Um dos pontos de atrito eram com relação aos small states e os large states, né? Os estados com maior número de população, eles queriam ter mais cadeiras no Congresso e mais representatividade, se comparado com os estados menores, que não queriam perder também espaço, né, se fosse considerada apenas a questão da população. E aí eles conseguiram, então, chegar num consenso, mas as eleições, o processo eleitoral ficou definido, então, a partir do voto proporcional, né? Então, cada estado organiza eleições, né? Os eleitores vão eleger delegados que vão representar esses candidatos tanto na convenção primária, nas convenções primárias do partido, como no colégio eleitoral, né? Que é a eleição indireta que a gente fala, né? Um dos motivos era justamente o receio do que a gente chama do pavor da escolha popular, né? Porque na época os delegados não queriam
que a população negra, que a população escrava nos Estados Unidos tivesse direito ao voto, né? Então, eles receavam que, se a gente considerasse a questão só pelo número de eleitores, por exemplo, alguns estados perderiam espaço, né? E então eles conquistaram esse sistema, que é uma eleição, então, indireta. Você não escolhe diretamente seu presidente, né? Você vota em cada estado para escolher um delegado que vai depois transferir o voto da maioria da população do seu estado nas convenções depois, nas reuniões que acontecem depois no Congresso, né? Então, por isso que a gente fala que é indireta, e ela traz algumas anomalias, né? Ela traz algumas contradições importantes. Por exemplo, a Hillary Clinton, ela ganhou do Trump com uma margem muito maior, de mais de 2 milhões de votos. E, apesar disso, ela conquistou, se eu não estiver enganada, acho que 217 colégios eleitorais, e por causa disso ela perdeu para o Trump. Então, você não tem que conquistar apenas o voto popular, você precisa conquistar o voto nos colégios eleitorais e ter um mínimo de 270 colégios eleitorais. O total hoje nos Estados Unidos são 538. Né? Então, você precisa conseguir pelo menos 270 votos para você conquistar a vitória, né? Então, esse é um processo que traz muitas diferenças, e é um processo também muito repleto de anomalias, né? Ele é muito lento, porque não existe um governo, não existe um órgão que centraliza o resultado dessas eleições. Para quem acompanhou as eleições agora desse ano, não sei se vocês viram, mas quem fazia o mapeamento era a imprensa, né? Então, se a gente for olhar os dados, por exemplo, do resultado das eleições, a gente tem na CNN, a gente tem informações do New York Times, Washington Post, que vão apresentar tanto as exit polls, né, que é as pesquisas de boca de urna, quanto os resultados da contagem. Porque não existe, por exemplo, como tem no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, cada estado faz a sua contagem de forma descentralizada, cada estado tem uma regra também no momento da eleição, tanto na questão do voto pelo correio, quanto na eleição antecipada que aconteceu esse ano também, quanto, por exemplo, no momento do voto, né? Alguns estados exigem, por exemplo, só uma carteira de motorista, outros exigem documentos com foto. Existe um debate muito forte também nos Estados Unidos, que critica o processo eleitoral, que não é só a questão do colégio eleitoral, mas é o debate também da supressão de votos. Por quê? Porque, por exemplo, se você já teve algum problema na justiça, se você já foi condenado pela justiça, você não tem direito a participar mais da eleição na condição de eleitor. Se a gente considerar que, assim como nos Estados Unidos, né, assim como no Brasil, a gente tem nos Estados Unidos, sobretudo nos anos 80, né, o processo de encarceramento de massa da população negra nos Estados Unidos, então a gente conclui o quê? Né? Que a população marginalizada, imigrante, negra e pobre fica de fora das eleições, né? Não só por conta do que vocês já apontaram, né, Nara, que você falou da questão de ser uma eleição durante o dia de semana. Toda eleição acontece na terça-feira, acho que na primeira terça-feira do mês de novembro. Isso já limita muito a classe trabalhadora, né? Porque em nenhum outro lugar do mundo a eleição acontece numa terça, geralmente acontece no domingo. Então, além da supressão de votos, com a dificuldade que a pessoa tem para ir lá votar, para comparecer, ainda tem essa dificuldade da supressão. Então, imigrantes, tem estados que, inclusive, ao longo do governo Trump, que foi uma coisa que gerou muita preocupação dos movimentos de direitos humanos e também dos democratas, né? Eles tornaram as regras mais rígidas para você ter o direito a votar nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma marginalização, uma exclusão muito grande de uma parcela significativa da população no processo eleitoral, né? Então, a gente tem vários problemas, né? Primeiro, a eleição ser indireta, que é uma característica histórica desde o século XVIII. Além da eleição ser indireta, a gente tem essas limitações que trazem problemas para o debate democrático no país, né? Nos Estados Unidos. Bom, Débora, em meio às alegações de Trump de que ele ganhou a corrida eleitoral, o presidente atua de maneira a tentar dificultar a transição. Mesmo que esse processo tenha se iniciado formalmente no dia 23 de novembro, Trump mantém suas acusações de fraude e de que há uma ilegalidade do processo de contagem dos votos por correio que chegaram depois do dia da eleição. Dada essa reação do atual presidente e de parte do Partido Republicano, você acha que esses ventos de legitimidade e polarização podem impactar a gestão do presidente Biden?
Então, eu acho que o Trump ele mudou um pouco o discurso, né? Logo depois ele demorou para reconhecer. Na verdade, ele não falou publicamente que ele reconhece a derrota, mas ele já perdeu alguns processos que ele judicializou, né? Nas cortes federais de apelação. Então, eu acredito que o Biden não vai enfrentar um problema de legitimidade por conta desse questionamento do Trump. O que eu acredito que vai acontecer é a manutenção do trumpismo sem o Trump, né? Quero dizer assim, a população que votou nele vai continuar reagindo ao governo democrata, acho que vai tensionar mais esse processo. As notícias certamente vão se manter, as notícias falsas, mas eu acredito que isso não vai ser levado adiante, por exemplo, para a Suprema Corte, né? Porque para ele conseguir que esse debate chegue na Suprema Corte, ele teria que ganhar nas cortes federais, e até o momento ele não conseguiu. Então, todos os processos na Pensilvânia, onde ele recorreu, ele perdeu, né? Nos chamados swing states, né? Então, acredito que isso não vai ser um problema para o Biden. Ele, inclusive, já lançou os 100 dias, né, a proposta dele para os primeiros 100 dias de governo, colocou como ponto a questão da reconstrução da economia, a questão do enfrentamento da pandemia. Então, teve uma dificuldade até a semana passada na transição, na equipe de transição. Então, a Casa Branca estava dificultando isso, mas agora não, já parece que a situação já mudou. Eu acredito que não vai ser uma transição tão tranquila quanto foi com os outros governos, né? Porque a gente está falando aqui de um líder de extrema-direita, que o Trump é. Mas eu não acho que isso vai trazer problema de legitimidade para o resultado da eleição, não. Mas você acha que esse posicionamento em favor de Trump por parte dos republicanos pode afetar as futuras pretensões eleitorais do partido? Indo além, acha que o Trump pode tentar uma nova candidatura em 2024? Eu acho que sim, ele já indicou que ele disse, acho que no Twitter, né, que espera 2024, né? Eu acho que foi a primeira sinalização dele, clara, de que ele assumiu a derrota. Assim que ele disse, bom, então 2024 eu estarei aí. Então eu acho que ele certamente vai ser um candidato forte. Vai ser um desafio muito grande também para o Partido Democrata, porque o Partido Democrata vai ser muito cobrado se o Biden vai entregar o que ele prometeu em um contexto difícil, né? Porque, por exemplo, o Trump pegou um governo com a economia estabilizada por conta das medidas adotadas pelo Obama. O país estava já num momento de retomada econômica, não tinha crise de desemprego, estava numa situação muito melhor do que ele está entregando agora para o Biden, né? No contexto de pandemia, no contexto de recessão, de desemprego, vários desafios. Eu acho que o Biden vai ser muito cobrado e pode ser que, se, enfim, ele não conseguir entregar o que ele vem prometendo, certamente os republicanos sairão fortalecidos em 2024, né? E o Trump também. Eu acho que o trumpismo vai continuar mesmo sem ele. Tratando, então, mais especificamente da diferença entre o atual presidente e o candidato eleito quanto a tópicos relacionados à política econômica, a gente sabe que a postura de Biden em relação à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China se distancia da de Trump em alguns pontos, por exemplo, quanto ao banimento de produtos chineses do mercado americano. Entretanto, ambos adotam uma postura protecionista em relação à produção industrial estadunidense. Quanto a isso, a equipe econômica de Biden anunciou que durante seu mandato realizará compras governamentais no valor de 400 bilhões de dólares para estimular principalmente o setor industrial desfavorecido por uma concorrência direta com a China. Tendo isso em vista, quais são as principais diferenças do plano econômico de Joe Biden em relação ao praticado por Trump? Bom, eu acredito, as diferenças são muitas, mas a gente tem que também ter em mente que o Biden, ele é centro, né? Tipo, ele, diferente, por exemplo, das propostas da Elizabeth Warren ou do Sanders, né? Dentro do Partido Democrata, ele é conservador, né? Então, ele propõe medidas de reconstrução, mas dentro de um viés liberal conservador, né? Ele tem propostas muito distintas, principalmente no enfrentamento da pandemia. Ele já falou abertamente agora, né? Ele já divulgou para a imprensa que ele vai defender que a população americana utilize máscara, que ele vai defender que as medidas de abertura econômica sejam consideradas a opinião dos especialistas na área de saúde pública. Ele já garantiu que vai oferecer vacina gratuita para toda a população e já propôs esse plano de reconstrução econômica para o país.
Agora, e do ponto de vista também do multilateralismo, certamente ele vai defender um diálogo muito maior com as nações no plano internacional e vai fortalecer, por exemplo, canais de articulação que foram esvaziados pelo governo Trump, né? Que rejeitou, por exemplo, um debate no G8, que discutiu, que, enfim, enfrentou Angela Merkel, né? Que teve uma relação muito tensa com a União Europeia. Eu acho que isso vai mudar, certamente vai mudar. O Biden é um cara que sabe articular muito bem, inclusive ele foi responsável por essa discussão do multilateralismo durante o governo Obama, então ele entende de política externa, ele tem esse perfil mais diplomático, então ele vai dialogar, não só com a China, como também com os outros blocos, né, com os outros grupos, como por exemplo a União Europeia, com o G20, então acho que nós teremos aí certamente nem que seja, eu não posso dizer assim, um fortalecimento, talvez eu esteja dizendo muito, porque são algumas previsões, né? Mas eu acho que certamente a discussão do multilateralismo volta com o governo agora democrata. Isso vai ser interessante observar e vai ser importante, inclusive, quando a gente considera a questão ambiental, né? Porque o Trump também esvaziou a discussão de meio ambiente, mudanças climáticas, ele saiu do Acordo de Paris e o Biden já deixou claro que vai retornar ao Acordo de Paris, né? Então, os Estados Unidos vão novamente se comprometer com as medidas de redução de gás carbônico, com uma energia limpa, com a busca de uma economia verde, não tanto quanto o Sanders, por exemplo, propunha, mas certamente o Biden vai caminhar nesse sentido. Então, eu acredito que essas são as principais diferenças do ponto de vista de política externa dos dois, né? E você acredita que o Senado, que é de maioria republicana, pode de alguma forma dificultar em termos orçamentários o cumprimento das promessas de ampliação de direitos sociais, por exemplo, a retomada do programa de saúde pública prometidos pela equipe de Biden? Acho que sim, esse é um risco. Quando o Biden venceu, a gente até conversou assim, né, de que é preciso comemorar, mas com muita cautela, né, porque foi o que você apontou. Os republicanos ainda são maioria no Senado, né, ficou muito dividido, embora os democratas sejam maioria na Câmara, certamente o Senado vai ter um papel importante de barrar algumas medidas. O Obama teve um engessamento no segundo mandato dele por causa disso. Então, o que ele conseguiu encaminhar foi através da implementação de executive orders, que é o que a gente chama aqui de medida provisória, porque ele não conseguiu consenso no Senado para aprovar medidas estruturais, tanto na temática ambiental, quando ele criou a agência de proteção, quando ele fortaleceu, né, a agência de proteção ambiental, foi tudo por executive orders, então foi na canetada e aí o Trump entrou e na canetada ele desfez. Então, não existe uma mudança e um planejamento do ponto de vista estrutural, né? O mesmo com relação à dificuldade para a aprovação do Obamacare. Eu acho que a pandemia trouxe à tona a necessidade de ter um sistema de saúde público nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são o epicentro da pandemia hoje, tem 15 milhões de casos de coronavírus, em crescimento, uma segunda onda acentuadíssima, os casos estão se alastrando e o Trump perdeu também por conta disso, por conta do fracasso em lidar com a pandemia, por ter negado a pandemia no primeiro momento, depois ele jogou no colo dos governadores a responsabilidade de tomar a dianteira da crise, né? E ele foi muito criticado, isso tem várias análises aí que a imprensa norte-americana divulgou, no New York Times, Washington Post, né, que vão divulgar aí denúncias, né, por exemplo, do Trump politizar o debate, né? Ele chegou a dizer na época para o vice dele, o Mike Pence, não telefonar para os governadores democratas para discutir a questão da pandemia. Em reuniões com os governadores, ele dizia, olha, agora é a vez de vocês dar os seus próprios pulos, né? Tipo, traçarem as suas estratégias. Então, ele a todo momento ele se esquivou da responsabilidade, né? Então, eu acredito que a aprovação de pacotes de enfrentamento à pandemia, eu acho que não vai ter tanta dificuldade de aprovação no Senado e na Câmara, mas as outras frentes que ele já propõe, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, a questão ambiental, a discussão também que ele propõe do sistema de saúde, acho que isso ele vai enfrentar desafios, né? Inclusive porque o Trump deixou um legado, né? O conservadorismo nos Estados Unidos deixou o fortalecimento do conservadorismo, deixou esse legado na Suprema Corte, né? A gente tem uma Suprema Corte de maioria conservadora. O Trump conseguiu emplacar o nome da Amy Barrett, que é uma conservadora, que
já flertou com grupos de fundamentalistas religiosos nos Estados Unidos, já deixou claro que em várias entrevistas ela apontou que ela era contra o Obamacare. Então, se isso for judicializado, por exemplo, na Suprema Corte, é provável que os republicanos saiam ganhando nesse sentido, né? Então, é uma outra frente para a gente pensar, não só o Congresso, como também a Suprema Corte, né? Qual que é o papel dela aí nesse contexto, né? Bom, agora trazendo um pouco mais para perto da gente e falando um pouco da atual relação que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, o Bolsonaro e o Trump compartilham de uma fonte ideológica muito similar, nomeadamente um conservadorismo cristão que traz consigo uma série de pautas morais e que não abarcam as demandas de diversos grupos minoritários. Já o Joe Biden, ele se apresentou como candidato um pouco mais progressista nessa área, além de possuir um posicionamento fortemente contrário às políticas diplomáticas e ambientais do Brasil, assim como você disse na resposta anterior. Você acha que essa divergência de pautas pode proporcionar um atrito entre os dois países? Acha que esse processo pode fazer com que o governo Bolsonaro altere seu comportamento, tendo em vista um posicionamento mais estratégico? Bom, gente, a política externa brasileira, a política externa bolsonarista, né, ela apresenta rupturas muito importantes, assim, da tradição da diplomacia brasileira, né? Tanto na questão da não ingerência em política doméstica, né? Quando o Fernandes foi eleito na Argentina, antes da eleição, o Bolsonaro interferiu no processo eleitoral da Argentina, criticando o Fernandes, defendendo o Macri. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, quando o Bolsonaro criticou o Biden, e isso foi muito ruim, porque, enfim, é preciso ter um pouco de pragmatismo, né? Um pouco não, é preciso ter pragmatismo nesses momentos. E o que aconteceu foi que nós tivemos um alinhamento, não posso nem comparar com o que já aconteceu anteriormente, né? A gente fala muito que a política externa brasileira já passou pelo momento de alinhamento automático com os Estados Unidos. Esse momento agora da política bolsonarista foi uma submissão mesmo à política externa norte-americana, aos interesses norte-americanos. O Brasil saiu perdendo em vários momentos, como, por exemplo, nas discussões de comércio, né? O Brasil cedeu em vários momentos e não teve um retorno. Cedeu na expectativa de conseguir alguma coisa na OCDE e não conseguiu. Isso virou piada depois, né, na imprensa brasileira, e isso foi muito prejudicial para a política externa brasileira. A todo momento, o Bolsonaro deixou claro a sua preferência pelo Trump. Inclusive, até hoje, ele não reconheceu a derrota do Trump. Até agora, o presidente brasileiro não fez nenhuma fala parabenizando a vitória do Biden. Isso é muito negativo, assim, né? Porque mostra o partidarismo dele, né? E isso certamente vai trazer dificuldades, né? Mas eu penso também que a condução da diplomacia norte-americana, ela é muito pragmática, e eu não acho que isso vai, dependendo de como o Bolsonaro tocar e como a diplomacia, né, brasileira tocar, eu não acho que isso vai trazer algum tipo de sanção para o país, no sentido de ter apoiado o Trump ou não. Eu acho que certamente trouxe um mal-estar. A dificuldade que eu vejo na relação com o Brasil e os Estados Unidos são dificuldades que a gente já tem historicamente, né, nas disputas comerciais, que o Brasil costuma sair perdendo. Eu acredito que isso vai permanecer, mas eu penso que na questão ambiental isso pode gerar algum problema, sim. Eu acredito que o Biden, a Kamala Harris também já fez falas criticando a condução da política brasileira, né, do governo brasileiro no combate ao desmatamento. Os dados que são divulgados pela imprensa internacional apontam, né, o aumento do desmate, o aumento da queimada. O Brasil não conseguiu cumprir o que ele prometeu na agenda da ONU de redução de desmatamento e de queimadas. Então, acho que esse certamente será um ponto aí que vai gerar tensionamento com a diplomacia norte-americana. Eu acho que o Brasil vai ser cobrado, não só pelo Biden, como também pela União Europeia, porque a União Europeia já cobra, inclusive, né, uma posição mais firme do Brasil. Caso contrário, ela não vai fechar o acordo que o Mercosul aguarda tanto tempo com a União Europeia, né? Bom, professora, durante a sua fala, você citou em alguns momentos a questão ambiental, inclusive destacou que Kamala Harris e Joe Biden já se colocaram contrários à forma como o Bolsonaro tem lidado com a questão. O Biden, mais especificamente, chegou a falar em sanções econômicas, sanções comerciais ao Brasil, caso o Bolsonaro não mude sua política ambiental, principalmente quanto à proteção da Amazônia. Nesse sentido, você acha que essas sanções econômicas podem realmente acontecer?
Bom, a diplomacia brasileira é imprevisível, né, gente? Assim, o Bolsonaro, ele fala absurdos, né? Quando, não sei se vocês se recordam que a imprensa divulgou e depois repercutiu também no exterior, quando o Bolsonaro falou que precisava ter chumbo, né? Que só falar não adiantava, que tinha que ter chumbo para enfrentar o Brasil. Apontando críticas assim com relação a Biden, e aí virou piada, né? Nós vimos vários memes aí que circularam. Eu recebi vários, inclusive, né? Soldados brasileiros, como que a gente vai fazer para enfrentar os Estados Unidos, né? Que aí era Casa Branca, Washington antes e depois da invasão brasileira. Aí parecia aquele monte de árvore pintada de branco, assim. Então, assim, chega a ser ridículo. Mas e ele faz esses discursos inflamados, né? O Bolsonaro é muito imprevisível. Eu penso que se o governo brasileiro agir de forma estratégica e pragmática, pelo menos, eu espero que não, mas eu espero que, eu digo assim, é capaz do governo querer maquiar os dados de desmatamento. Eu acho difícil, e eu gostaria que isso acontecesse, mas eu acho difícil de acontecer uma mudança mesmo. Uma mudança, assim, um turning point, por exemplo, o Salles cai, e aí colocam alguém que esteja de fato comprometido com a agenda, que não esteja do lado do agronegócio, né, do agronegócio que desmata, que desrespeita, né, porque, enfim, eu acho que todo agronegócio é problemático, mas existem vários empresários que também criticam a conduta do Brasil e diz que isso prejudica muito, né, a imagem dessas empresas no exterior. Então, pode ser que o governo seja pressionado e eu espero que ele mude a política ambiental, que não existe, na verdade, né? O que a gente teve foi um esvaziamento do IBAMA, um esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente. Então, é uma estratégia de corromper por dentro, né? É o que os analistas, né? O que nós da área da ciência política, a gente aponta muito sobre a questão de você destruir a democracia estando dentro desse processo, né? Então, você corrói as instituições, né? O que a gente percebe foi isso, um esvaziamento de órgãos de controle na questão, não só na questão ambiental, mas também outras, né, na educação, nos direitos humanos, na saúde pública, né, agora mesmo a questão da pandemia, então nós temos militares tocando o Ministério da Saúde, que não tem nenhuma especialidade, que não sabe fazer um planejamento básico, né, sobre o esquema de vacinação, não tem planejamento nenhum, é isso, é um esvaziamento, né, e isso não é uma coisa, não é uma decisão aleatória, é uma decisão estratégica mesmo, né. Então, eu espero que o governo mude, mas eu acho que o que pode acontecer é uma tentativa, na realidade, de mascarar os dados, de apontar uma aparente mudança, quando, na verdade, a gente vai perceber que isso não aconteceu. Agora, sobre sanções e boicotes, essa é uma possibilidade, porque os Estados Unidos implementam boicotes e sanções econômicas, né? Agora, não sei se é possível, mas eu não posso afirmar que isso vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer uma pressão para que o Brasil mude a sua conduta, mas eu não sei se isso vai levar mesmo ao cabo, né? Vai levar à situação em que o Brasil vai ser boicotado pelos Estados Unidos por conta da política ambiental, mas esse risco existe. Bom, Débora, eu gostaria novamente de te agradecer pela sua participação no nosso programa. Foi um momento muito proveitoso e aposto que todos os nossos ouvintes gostaram bastante. Que bom, gente. Espero ter contribuído. Muito obrigada, Débora. Acho que foi uma discussão muito interessante. Acho que entender todos esses pontos foi muito importante para a gente e a equipe do Expost agradece. Nesse episódio, nós conversamos sobre as eleições norte-americanas com a professora Débora Prado. Falamos sobre como o processo eleitoral estadunidense foi historicamente construído e estruturado de forma a resultar numa situação de pouco incentivo e supressão ao voto. Além disso, falamos também das diferenças entre o presidente eleito Joe Biden e o atual presidente Donald Trump. Também discutimos o que podemos esperar do mandato de Biden, além de falarmos um pouco sobre como o Brasil pode ser afetado por essa troca de governo, considerando o distanciamento ideológico e diplomático entre Bolsonaro e Biden. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, colegas e com a família também. Caso queira falar conosco, pode nos contatar pelo e-mail expostpodcast@gmail.com ou pelas redes sociais do PET Economia. A apresentação desse programa foi feita pelo Vitor Duarte e por mim, Nara Moraes.
O roteiro foi escrito por Breno Fernandes, Emanuel Fonseca e Matheus Bernardes. Thiago Simon e Vitor Duarte fizeram a edição de som. Muito obrigado e até a próxima! Este episódio foi gravado no dia 9 de dezembro de 2020. Em determinado momento do programa, abordamos o fato da demora do presidente Jair Bolsonaro em reconhecer o resultado das eleições e parabenizar o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. No dia 15 de dezembro, quase 6 semanas depois da projeção da vitória do democrata, Bolsonaro, em rede social, parabenizou Biden e disse estar pronto para dar, abre aspas, continuidade à construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos, fecha aspas. Fica aqui a nossa atualização da informação.